Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Porém, nos infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos receber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chega-nos um dia a glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós meditamos segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Nos aproximamos do final do tempo quaresmal, em vista que na próxima, não essa, mas a outra quarta-feira, a quarta-feira santa, se encerra o tempo quaresmal e se inicia o tempo do tríduo pascal. Mas o que o Senhor hoje tem a nos dizer através da liturgia? Tenhamos em conta, a primeira leitura nos fala a história de Susana. O profeta Daniel nos relata. Naqueles dias, na Babilônia vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Osias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas que tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os 2 estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: por favor, venha buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído. Os dois velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espero a minha morte. E se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo cair nas vossas mãos, do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar. E
Precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os dois anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os dois anciãos deram este depoimento. Enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela o moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós que estávamos no canto do pomar vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós, e abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. A Assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes. Condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E lhe clamou em alta voz: sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois separados longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encraquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estava habituado a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: tu não farás morrer a inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: é sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assembleia pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perfeitamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Vimos a história de Susana e tenhamos em conta muitos pontos para nós, ainda que meditemos de forma mais breve.
Este é o texto longo, completo. Havia ainda a opção do texto breve, que recortaria grande parte do texto. Primeiro, os dois anciãos se esqueceram de Deus e começaram a julgar para o mal, para suas próprias pretensões e convicções. Desfizeram da lei de Deus tal como ela era, para julgar segundo aquilo que eles achavam ser melhor. Aqui um grande risco que também nós temos: o desvirtuar a lei e os ensinamentos do Senhor para nos justificarmos em nossos pecados. Tomemos este cuidado. Outro aspecto: Susana era fiel ao Senhor. Vivia uma busca de santidade segundo a lei de Israel. E, naquele momento, foi traída por aqueles que deveriam de defendê-la, os juízes. Porém, ela, mesmo diante da ameaça, preferiu defender a sua pureza e a lei de Deus do que cair nas mãos daqueles pecadores. E aqui está o caminho dos santos que nós sempre devemos de recordar. Antes morrer pela santidade de Deus do que pecar contra a santidade de Deus. Vemos que contra ela se levantou um juízo injusto. E ela sabia que deveria de morrer por primeiro, mulher, e serem os dois como testemunhas contra ela. Não havia ninguém para defendê-la, somente Deus. E ela levou a voz a Deus e mesmo chorando confiou nele. E o Senhor, no momento oportuno, a socorreu. E aqui está a nossa confiança em Deus. Muitas vezes passaremos por situações que parecem que os inimigos estão nos vencendo. Mas confiemos no Senhor. Ele há de intervir da maneira mais justa e da maneira que ele achar correta para o nosso bem. Ainda, tenhamos em conta, no caminho do julgamento, após o primeiro julgamento para a sua morte, que Susana levantou a prece a Deus, o Senhor interveio, dando o espírito da velhice a Daniel. Assim disseram os juízes. E o que é o espírito da velhice? A verdadeira sabedoria. Não é que Daniel se tornou velho, mas ele recebeu o Espírito Santo e recebeu a verdadeira sabedoria que vem da parte de Deus. E assim, fizeram um novo julgamento, onde Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, fez as questões corretas e demonstrou a maldade daqueles homens. E no que pecaram? Ao falar das árvores, completamente diferentes uma da outra e possíveis de serem reconhecidas. Se realmente Susana houvesse pecado, eles lembrariam verdadeiramente da onde Susana estava pecando, já que viram. Porém, mentiram. E por isso receberam contra si aquilo que Susana, segundo a lei, deveria de receber injustamente. Tenhamos isso claro, irmãos. Mesmo que aparentemente os inimigos espirituais e humanos pareçam nos vencer, se vivemos na fidelidade verdadeira ao Senhor, são eles que sofrerão as consequências do mal. Nós, aparentemente, podemos sofrer as consequências do mal contra aquilo que eles fizerem contra nós. Porém, eles não vencerão o Senhor. E nós temos esta plena confiança de Susana no Senhor. Confiamos em sua lei e vivemos aquilo que ele nos pede. E temos esta confiança de que nenhum mal poderá nos vencer se estamos na fidelidade a ele. Aparentemente, os homens poderão achar que nos derrotar, mas cremos que o Senhor nos dará a vitória, que ele vencerá os nossos inimigos. Passemos agora ao Salmo, brevemente. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo.
Ouvimos o Salmo 22, 23. E esta é a confiança que devemos de ter. Mesmo que diante dos homens, aparentemente estamos passando por terríveis situações, temos a confiança de que o Senhor está conosco e nenhum mal poderá verdadeiramente nos acontecer. Ah, mas isso e aquilo? Sim. Exteriormente, sim. Mas espiritualmente e plenamente, nenhum mal nos acontece, porque o Senhor, repito, nos fará vitoriosos com Ele, se lhe somos fiéis. Por fim, o Evangelho, que também nos apresenta mais uma mulher, justiçada e injustiçada ao mesmo tempo. Tenhamos conta, meditemos. São João nos diz, naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo para o templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, e a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos que Jesus está no templo a ensinar. Na parte onde no templo era separado para que naquele corredor tantos rabinos conhecidos pudessem falar da doutrina, da fé, para o povo que tinha ido ao templo fazer a oferenda ao Senhor. É ali que trazem esta mulher surpreendida em flagrante adultério. Porém, eles estão cumprindo a lei pela metade. Por quê? Porque não somente a mulher deveria de ser levada para ser apedrejada. Por primeiro, quem deveria de levantar este testemunho era o marido, não esses homens. Não todos esses. Todos esses. Como viram isso? Ela estava fazendo isso em lugar público? Não sabemos. Mas é o marido que deveria de fazer. Segundo, o homem com quem ela foi pega em adultério deveria de ser levado também para ser apedrejado, não somente ela. Então, não estão justamente cumprindo a lei que eles dizem defender. Estão somente querendo acusar Jesus, como diz o texto. E colocam Jesus à prova porque, se dissessem pode apedrejar, ele ia contra o Império Romano. Ia ser preso. Se ele dissesse não pode, iria contra a lei de Moisés e seria condenado, até mesmo pelo povo. Então, Jesus o que faz? Escreve. Ele se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Ora, não foi na terra. O templo não tinha terra, era pedra. E aqui Jesus está a indicar com um sinal algo. O quê? Onde Deus escreveu a lei por primeira vez? Em duas tábuas de pedra. Mas com o seu dedo, como Jesus está fazendo. Jesus está escrevendo a lei e com um sinal recordando a eles a verdadeira lei de Deus. E eles insistiram em interrogar a mesma coisa. E Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ora, o único que ali não tinha pecado era o próprio Cristo. Ele está demonstrando que, se eles querem condená-la, eles primeiro têm que se reconhecer como santos,
como não ter pecadores, e aqui não é a condenação do pecado, estão condenando uma vida à morte. E Jesus volta a escrever outra vez mais. Todos se retiram e somente Jesus e a mulher ficam ali. E ele pergunta: onde estão? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Ora, nossos tempos, infelizmente, querem continuar com a primeira frase de Jesus sem escutar a segunda. Jesus não a condenou, verdade? Porém lhe disse: vá e não peques mais. De agora em diante, não peques mais. Mude a tua vida. Não disse: Deus esquece, viva como você quiser. Ai, não é bem assim, eles estavam errados. Não torne-se a pecar. Não te condenes. Não coloque a tua alma em risco. E aqui vemos esta misericórdia de Jesus. A verdadeira misericórdia que perdoa o pecador, mas que o chama à conversão. Não permite continuar na situação onde se encontra, mas o salva da morte, para que não corra mais o risco de morrer. Vemos então que, de certo modo, a pecadora foi condenada a uma justiça de uma forma injustiçada, porque foi aplicada parcialmente a lei e não plenamente. Tenhamos em conta, não por Jesus, mas por aqueles que queriam condenar. Tenhamos em conta. O Senhor então nos chama o quê? A recordar que por aquilo que nós somos, pecadores, nós estaríamos também condenados à morte. Mas Ele quer nos perdoar. Se nós buscamos no sacramento da confissão o seu perdão e nos colocamos no caminho de mudança de vida, não permanecendo no erro, no pecado, no qual nós estávamos antes. E com isso, recebendo a sua misericórdia, nos chamas também a ter a misericórdia para com os demais, para que, da mesma forma como Deus me salvou, eu ajude o outro a se salvar e ganhar a salvação eterna. E o quanto nós temos proposto a viver a lei e os mandamentos de Deus, a viver aquilo que Jesus nos propõe. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, a aprofundarmos em nossas vidas o amor a Deus, a sua lei e ao próximo, para que, vivendo cada vez mais na santidade de Deus, saibamos nos reconhecer como necessitados de sua misericórdia, mas também nos coloquemos como pecadores em via de conversão, e assim, vivendo a santidade que o Senhor nos inspira, possamos merecer um dia a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.